na hora! Vamos começar? Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista e já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Toda semana tem vídeo para você aqui no canal, para você que ama ciência, para você que ama saúde, para você que quer entender um pouquinho mais de bioquímica e para você que se identifica comigo. É aqui o seu lugar. Fica comigo, fique por dentro de tudo que acontece aqui no Hora de Nutrir e nutra seu corpo de conhecimento, sua mente de conhecimento e usufrua de tudo isso para o seu próprio bem-estar. Então vamos, sem mais delongas, falar sobre grelina. O que é grelina? Como ela está envolvida no processo de emagrecimento? Então, para começar a falar de grelina, vamos para o subtítulo. Grelina ou hormônio da fome. Então já despertou alguma coisa em você? Vamos saber mais sobre esse hormônio peptídico. É um hormônio peptídico produzido principalmente nas células do estômago. Então, o estômago faz a produção e o pâncreas também. Então, as duas formas de produção principal são células do estômago e do pâncreas quando o estômago está vazio. E essa produção de grelina, ela atua no hipotálamo. Então, estômago está vazio, produzir grelina, grelina envia sinal lá no cérebro, no meu hipotálamo, e desenvolve fome, expressão de fome para o meu corpo. Então, tudo acontece por uma sinalização. Ela também é produzida em quantidade menor no intestino, no rim, na hipófise, na placenta e no hipotálamo. E ela está presente em duas formas bioquímicas. Forma acilada, tem 5% da quantidade de grelina nessa forma, e a forma bioquímica não acilada nós temos 95%. Essa forma não acilada, ela é secretada durante muito tempo de jejum. Então fiquei em jejum por um período muito grande. Essa forma bioquímica, ela é a principal que é excretada. Ela é estimulada no hipotálamo e provoca a secreção de proteínas indutoras de fome. Então, faz-se a secreção dela em cascata de sinalização, a gente faz uma indução de proteínas envolvidas em toda a expressão de fome. Então, qual é o gatilho principal? Estômago vazio. Um estômago vazio intensifica a secreção de grelina e logo a grelina circulando na corrente sanguínea, ela vai alcançar o cérebro e chegando no cérebro, ela vai promover essa sensação de fome, de vontade de comer. Então, quanto mais elevado, quanto maior a produção de grelina, maior será a minha sensação de fome. Mais fome eu vou sentir. E aí, me alimentei. O que acontece? Grelina cai, despenca. Então, quando nós nos alimentamos, a secreção de grelina diminui e a secreção de leptina, do hormônio da saciedade, que eu já abordei em vídeo anterior e eu vou deixar o link aqui para você, ela aumenta, produzindo assim essa saciedade. Eu disse sobre adiponectina num vídeo anterior e disse sobre leptina, que são os hormônios que estão envolvidos nesse processo. Diferente da leptina e da adiponectina, a grelina é um hormônio orexígeno, ou seja, o que um hormônio orexígeno faz? Ele vai induzir fome, porque a adiponectina e a leptina, elas são mais anorexígenos, diminuindo essa fome e aumentando a saciedade. Já a grelina, ela é totalmente orexígena. E esse hormônio, ele está relativamente
ligado aos horários de refeição. Então, o nosso pico de produção e de liberação, ele está muito próximo aos horários de almoço, de jantar, os horários onde eu fiquei mais tempo em jejum e eu vou quebrar a produção após a alimentação. De certa forma, ela existe também para produzir um efeito favorável no processo de digestão dos alimentos e na absorção dos nutrientes. Por quê? Porque ela promove uma melhora da motilidade gastrointestinal e dessa forma a gente tem uma melhora na secreção de suco gástrico, no caso de ácido clorídrico, e secreção pancreática, endócrina, além de exócrina, pensando em todos os hormônios envolvidos nesse processo de digestão. Então a grelina, ela não existe só para causar fome, ela existe para que na hora que eu coma, entre em ação a liberação de hormônios que vão promover um melhor processo digestivo. Existe toda uma relação nesse trabalho, nessa produção de grelina. Além disso, a grelina ela é um potente estimulador da liberação de GH nas células somatotróficas, ou seja, ela produz lá na hipófise, no cérebro, um estímulo para aumentar a liberação de GH. Isso também é importante. Por quê? Porque ela se torna um ligante endógeno para o receptor secretagogo de GH. Então, ela acaba induzindo esse processo e esse processo acontece de uma forma mais potente pela presença da grelina. Contudo, a grelina ela está negativamente associada à obesidade, então se associa a pessoas mais gordas com maior produção de grelina e vários estudos indicam que ela não normaliza em indivíduos obesos, que ela não volta a valores basais menores em indivíduos obesos depois que eles se alimentam, porque a tendência é eu comi, grelina cai. Nos obesos mórbidos isso não acontece, ela não reduz. E esses pacientes, eles tendem a ter uma hiperglicemia, eles tendem a ter apetite vorazes, comer muito. Então, eles são obesos porque existe um desequilíbrio também acontecendo na produção hormonal. Além disso, a grelina ainda exerce um outro efeito sobre os adipócitos, sobre as moléculas de gordura e sobre os lipídios. Ela aumenta a produção de mais moléculas de gordura e diferenciação desses pré-adipócitos, que há muito tempo eu disse que é como se fosse uma especialização da célula. Eu diferencio aquele tecido adiposo, promovendo um maior aparecimento de células maduras, células capazes de aglomerar mais moléculas de gordura. Então, de um modo geral, essa grelina em descontrole, ela vai descontrolar todo um processo, diminuindo essa sensibilidade, porque eu aumentei muito a produção de insulina, significa que eu terei uma menor sensibilidade dela, criando um processo de resistência à insulina, alterando o metabolismo da glicose e dessa forma elevando assim os níveis de glicose no sangue. Então eu tenho uma resposta sinalizando uma cascata e desequilibrando o restante dos sistemas. Existe uma resposta dopaminérgica para reforçar essa característica de merecimento e dessa forma induzir maior ingestão de álcool, de açúcar, de gordura. Eu mereço, eu trabalhei demais. Então a grelina, ela participa reforçando essa resposta e trazendo essa sensação do merecimento em escala muito maior. Como a grelina é produzida pelo estômago e partes dela pelo sistema gastrointestinal, por exemplo, pacientes que são submetidos a uma cirurgia bariátrica, no primeiro momento eles tendem a reduzir drasticamente os níveis plasmáticos de grelina. Então essa redução da grelina, ela ajuda na redução do apetite, induzindo assim uma perda maior de peso. Então existe um reparo
através de uma cirurgia, no controle da produção desse hormônio tão responsável pela fome e favorecendo assim a indução de uma perda de peso ainda maior para um processo de emagrecimento em casos de pacientes bariátricos. Então, de um modo geral, o que a gente pode tirar de lição? Para quem deseja perder peso, diminuir os níveis de grelina pode ser muito benéfico para essa resposta de emagrecimento. Então fica a grande pergunta: o que eu posso fazer para reduzir os níveis de grelina? Então eu deixo 2 pontos para você. Primeiro, comer quando se tem fome. Não comer porque eu quero mastigar. Eu tô com vontade de mastigar alguma coisa, eu vou comer. Não é viável nesse momento comer. Esperar aquele ronquinho do estômago comer quando se tem fome, na hora que o alimento chegar, teoricamente ou fisiologicamente, a grelina tende a reduzir. Então, assim a gente promove um controle de grelina. E, em segundo momento, ter horários para comer, ter um hábito regular de horários. Eu comi tal hora, eu vou comer daqui a pouco, daqui 3 horas. Pode favorecer sim um processo de controle, de regulação da grelina e dessa forma você conseguir alcançar os resultados no processo de emagrecimento. Então deixo para vocês um pouco mais sobre grelina. Vejo vocês no próximo vídeo com mais ciência e com mais bioquímica.